Pronto, pessoal. É, Parabéns também às meninas aí do grupo quantitativo, né? Foi excelente. Justamente o que vocês falaram, né? O quantitativo, ele é matemática, ele é estatística, eles são números. Não importa sentimentos, não importa interpretação, não importa subjetivo, o que importa é a objetividade. E vocês estão prestando atenção que o projeto, que o trabalho científico não é feito de todo jeito, né? Por que eu coloquei para vocês falarem sobre o quantitativo e o qualitativo? Porque na metodologia, a gente ainda vai ver os passos, ainda a gente está vendo os passos, né? O próximo passo será o referencial teórico e no próximo será a metodologia. Na metodologia, você vai dizer qual foi o seu método de análise da realidade. Foi quantitativo ou foi qualitativo? Porque você tem que explicar. Então, você vai dizer, por exemplo, o projeto, né, ou a pesquisa, né, em questão utilizou-se ou utilizará no futuro, né, na monografia, o método de abordagem qualitativa. Aí você vai explicar o porquê. Devido e a pesquisa qualitativa, segundo Gil, segundo Severino, segundo Richardson, você vai dizer um autor que fala o que é uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, a qualitativa é subjetiva e compreende estudar fenômenos sociais, né, interpretativos. Você vai dizer o que é uma pesquisa bibliográfica, porque vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica também. Vocês irão colocar que é uma pesquisa de campo, vocês vão dizer o que é uma pesquisa de campo. Você vai dizer qual é o local da pesquisa, futuramente, que você queira pesquisar, qual é esse local, quais são os sujeitos que você irá pesquisar, quais instrumentos que você irá utilizar e por quê. Você vai utilizar a observação. Por quê? Porque a observação é isso, isso e aquilo, de acordo com o autor tal. Severino, Minayo, Lakatos, Marconi, tem vários autores que a gente vai ver isso ainda, de metodologia. Você vai fazer entrevista. Que tipo de entrevista? Por quê? Como é que vai ser? Quantos professores? Quantos alunos? Quantas questões você pretende trabalhar? Esses são os procedimentos. Você tem que dizer passo a passo o que você vai fazer. Para quê? Para responder o seu problema. Para responder os seus objetivos. Na aula de metodologia, aí nós vamos compreender melhor. Vou dar um detalhezinho aqui. As principais características dos dois métodos, né? Eles são métodos para você explicar a realidade. Você vai explicar a realidade através dos números, né, ou através da interpretação, da subjetividade. Né? Então, o método quantitativo é quantificação da realidade, numeração da realidade. Isso é mais nas ciências naturais que é utilizado isso, né? O método quantitativo, as ciências exatas. Tá certo? O uso de técnicas estatísticas para análise, né, como o segundo grupo falou, né, das estatísticas, dos números,
maior precisão nos resultados. É a maior precisão, exatamente. Mas quando você coloca o método quantitativo para você falar de uma realidade homogênea, uma realidade subjetiva, os números não vão dar conta. Porque o ser humano é um complexo, né? Não dá para explicar através de números. Dá para você colocar algumas questões em números, né? Mas no caso, você irá sempre trabalhar com qualitativo, interpretativo, né? Menor distorção da análise e interpretação. Tá certo? Método qualitativo não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. Tá certo? Então, por exemplo, assim, por exemplo, na minha produção, na segunda monografia, eu tinha colocado uma tabela sobre o que os alunos achavam de tecnologia, se não me engano. Então, a professora pediu para eu tirar a tabela, porque estava muito quantitativo e não interessava, né? E o que ela fez? Ela pediu para eu fazer a tabela em forma de argumentação. Então, eu fiz umas 2 laudas só argumentando o ponto de vista dos alunos, que é heterogêneo, né? Que é o achar dos alunos, né? O ponto de vista dos alunos, o ponto de vista dos entrevistados é heterogêneo, porque cada um pensa de alguma forma. Cada um é um universo, então é heterogêneo. Homogeneidade é mais nas ciências naturais, né? E no método quantitativo. Então, a maior profundidade dos resultados. Então, essa análise, por exemplo, quando vocês formularem não questionário, mas sim entrevista, porque o questionário é muito perguntas fechadas, de sim ou não, de marcações, é muito objetivo. Nós utilizaremos mais entrevista aberta. Por exemplo, o professor, vou fazer uma das perguntas do professor professor, você utiliza o lúdico no processo de ensino-aprendizagem? De que forma? Então, ele vai dizer, eu uso o lúdico de 3 vezes na semana, né, com as crianças, e eu trabalho com eles brincadeiras e jogos. Aí ele vai detalhar as brincadeiras e os jogos. Será que a resposta do outro professor que eu entrevistar vai ser a mesma? Vai ser não, totalmente diferente. Então, você vai selecionar as questões, selecionar as respostas e analisar cada resposta. Então, por exemplo, o professor 1 nunca dizer o nome dos sujeitos, né? Não pode. Por exemplo, o professor 1 utiliza, ele diz, né? Segundo o seu relato, segundo a resposta da entrevista, diz que utiliza os jogos e brincadeiras 3 vezes na semana. Entretanto, com a observação do pesquisador, que é vocês, sempre na terceira pessoa, o professor passou mais de 1 semana sem utilizar o lúdico, apesar que ele utiliza não frequentemente. Aí você já coloca uma citação. Então, segundo Kishimoto, o brincar é de suma importância para a aprendizagem dos alunos. Aí, então, você complementa novamente suas palavras. O professor ele deve utilizar o lúdico frequentemente em suas aulas, porque o aluno, com o lúdico, ele consegue aprender brincando. Está vendo que você tem que argumentar? Esse é o método qualitativo. Você tem que saber argumentar. Como é que eu vou saber argumentar?
vendo trabalhos feitos, lendo sobre o tema. Isso que eu estou falando é mais na frente. Isso que eu estou falando é mais na monografia em si. Certo? Por isso que serve muito metodologia, serve demais, porque você tem que dizer como é que você vai fazer. Ah, não, eu vou chegar lá e falar com... Não. A pesquisa qualitativa, por quê? É bibliográfica? Por quê? É de campo? Por quê? Onde é? Quem são os sujeitos? Quais são os instrumentos? Entrevista, observação? Como é que vai ser? Então tem todo esse processo. E pode ser quantificado em grau de intensidade, né? A maioria das vezes a gente pode colocar algum tipo de questionário, mas, por exemplo, como assim quantificado? A maioria das vezes você coloca assim, por exemplo, quando duas respostas de professores é bem semelhante. Então, vocês, de acordo com o professor 1 e o professor 2, o lúdico é isso, isso e aquilo. De acordo com a resposta. Ou usa mais, ou usa menos. Ou usa frequentemente, ou não. Então, essa é a intensidade, né? Muito ou pouco. Nada de não utilizar muito números, né? Alto nível de complexidade dos fenômenos. Por quê? Porque é complicado mesmo. A pessoa, como eu falei, é um universo. Então, para você interpretar o que a pessoa sente, somente através da entrevista. E você tem que saber também o momento exato de fazer a entrevista. A entrevista deve ser individual. A entrevista tem que ser preparada. Você não pode chegar de uma vez, assustar o entrevistado. Então, tem toda uma preparação. Tem que ser perguntas que ele saiba responder. Se ele quiser, ele diz, não vou responder não. E acabou. Aí acabou a pesquisa, já esse sujeito ele já não faz parte. Você tem que chegar com calma, porque você que precisa dele, não ele precisa de vocês. É dessa maneira. E aqui, principais características dos dois métodos. O quantitativo, maior margem de segurança, claro que trabalha com números, mas o ser humano não dá. Comum em estudos descritivos, mas apesar de ser o quantitativo ser descritivo, o qualitativo também pode ser descritivo. Você pode dizer, não, a pesquisa é qualitativa e descritiva. Por quê? Porque você vai descrever o local da pesquisa, você vai descrever quais são os sujeitos. É uma descrição. Como assim descrição? Não, a escola localiza na rua tal, tem tantas salas, tantos alunos, os professores, eles trabalham com tais projetos. O projeto político-pedagógico da escola é atual, eles mesmos realizam, constroem, tá certo? O qualitativo também pode ser descritivo. Bom para estudos de relação de causalidade entre as variáveis. Então, você pode fazer relação entre variáveis no quantitativo, já no método qualitativo. Não. Alta generabilidade, amostra representativa da realidade. Como assim? Por exemplo, uma coisa que você quantifica aqui em Campo Maior, trabalhar com números, por exemplo, trabalhar com um tipo de planta, vamos dizer assim, em qualquer lugar do mundo que existe essa planta, vai ser o mesmo procedimento. Se você trabalhar com números aqui em Campo Maior, lá na China, a mesma coisa, que são números.
Mas ser humano não dá para generalizar. Por isso que a gente tem que delimitar o nosso tema, dizer onde a gente vai fazer a pesquisa. Porque uma coisa, o lúdico pode dar certo, ou a tecnologia pode dar certo em uma escola. Mas quando você sai para outra escola, já é uma realidade totalmente diferente, porque são outras pessoas. Então pode ser que sua pesquisa dê certo na escola, mas não dê certo na outra. Então por isso que a gente delimita. Delimita, que é isso, a gente coloca o nome do lugar da pesquisa que a gente quer fazer. Porque a nossa pesquisa vai dar certo lá. Se der certo, é lá. Tá certo? Método qualitativo, alto nível de complexidade, entendimento das particularidades do comportamento do indivíduo. Então, cada indivíduo é particular. Por isso que a gente vai em entrevista, a entrevista é mais aberta, dá para saber qual o sentimento das pessoas por determinada pergunta. Baixa generabilidade, como eu falei, não dá para generalizar. E os estudos de caso. Né? Caso a gente queira estudar somente uma realidade, uma escola, mas eu tenho um professor que ele disse que a gente não pode, para escapar do estudo de caso, a gente não coloca no título, né? Porque as pessoas às vezes dizem, né? O lúdico da educação, estudo de caso na escola municipal, tal, tal. Ele diz que não é bom botar porque você às vezes extrapola o caso, quando você se empolga muito com a pesquisa. Então você tira, não coloca o nome, estudo de caso, e continua a pesquisa. Né? Então, no método quantitativo, tem fontes secundárias. Né? Quais são as fontes secundárias? Criação, aplicação, tabulação, análise e coleta via questionário e as fontes primárias. Como eu falei, o questionário é muito quantitativo, não utilize. Só se você fizer uma pesquisa quali-quantitativa, que necessita realmente de números. A minha pesquisa do mestrado, eu vou ter que colocar que é quanti-qualitativa, porque eu vou ter que trabalhar um questionário de palavras. Ele é muito de psicologia social. Então, eu vou ter que trabalhar tanto quantitativo, mas com foco no qualitativo, principalmente, que é a representação social que eu vou trabalhar. Então, a representação social é muito... Então, o questionário, posso definir questionário como técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito a pessoas, tendo objetivo de conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas. Por exemplo, o questionário é fechado. Por exemplo, sexo, masculino e feminino. Né? Trabalha, sim ou não. Né? Opiniões, vota no candidato tal, qual desses candidatos? Então, é muito fechado. Não abre para a interpretação. O questionário são questões mais abertas, ou fechadas, ou duplas. As questões abertas, as pessoas respondem com suas próprias palavras. Então, a gente muda o nome de questionário para entrevista. Certo? Porque ela é mais... Tem gente que faz mista, né? Questionário junto com entrevista, com questões abertas e fechadas. Somente, na maioria das vezes, vocês vão utilizar somente questões abertas, sabendo a opinião dos alunos. A gente mistura, né? Das duas. Geralmente a segunda, né? E pergunta o porquê.
Aí, isso aqui é o pré-teste, pessoal. O pré-teste é mais para fazer no mestrado. Antes de apresentar, eu tenho a defesa, antes da defesa, vamos dizer assim, oficial. Aí eu tenho que fazer um pré-teste antes, para saber se realmente aquele tipo de questionário que eu vou fazer está certo ou não. Então, para detectar possível falha no questionário, se o questionário está bom ou não. Então, isso é mais para dissertação. Então, é o seguinte, mas quando chegar na monografia, antes de você aplicar a entrevista, nós vamos utilizar a orientação. Eu vou ver se realmente as perguntas, se está de acordo com os objetivos. As perguntas têm que estar de acordo com o objetivo, geral e específico. E a gente vai falar sobre isso. As considerações que eu vi aqui nos trabalhos de vocês. Então, o método qualitativo, observação e entrevista. Principalmente a observação, ele é essencial. Né? Ele é um método, assim, um instrumento, né, de coleta de dados mais antigo utilizado, né? Processo de observar. Então, ele é essencial para nós. Né? Então, para você ver o campo de pesquisa, para você ver como os sujeitos se relacionam. Isso, mas não dá para fazer agora, né? O projeto é um planejamento. Como eu falei, vocês não irão agora. Então, lá na definição de entrevista, lá na metodologia, você vai dizer, ó, como instrumento de coleta de dados, vamos utilizar a entrevista. Pois, segundo o Gil, vocês estão vendo aqui, ó, que está citando é Gil. Segundo o Gil, em 1995, pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao entrevistado e formula perguntas com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação. Entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados a outra, né? E a outra se apresenta como fonte de informação. Então, você está dizendo por que você está utilizando a entrevista. Certo? Ele é essencial para a interação, assim, para a interação social, para pesquisas sociais. Eu falei, então tem que ser não pode ser de todo jeito, tem que ser na calma, tem que preparar o entrevistado, não chegar, não pode assustar. Dicas de uma boa entrevista. O que desejo saber em minha pesquisa? Como eu falei, de acordo com os objetivos. Como devo perguntar para ser compreendido de maneira adequada pelo entrevistado? Então, professor, eu tenho que fazer perguntas mais simples, de acordo com a escolarização do entrevistado. E tem que ser perguntas simples, né? Que sejam abertas, mas que sejam de acordo com seus objetivos. Gravadas, seria bom gravar a entrevista, pedir permissão e gravar, para você anotar posteriormente, né? Na maioria das vezes, a primeira vez que eu fiz foi anotando, né? E é muito, muito ruim. Às vezes pode passar alguma coisa, percebido. É bom gravar. Tem que pedir permissão. Quanto tempo o entrevistado dispõe para falar comigo? Então, se ele estiver muito apressado, a entrevista será ruim. As respostas serão ruins. Então, tem que ser um momento tanto bom para você como para o entrevistado. Qual o local adequado? Então, você não vai falar com ele lá dentro da sala de aula que os alunos estão virando bicho lá dentro e você conversando com o professor.
E o professor querendo acalmar o pessoal, né, e você perguntando para ele, não, tem que ser um local, se der, vai na casa do professor, quando se der, né? Então faz na sala dos professores, só com você e ele, um de cada vez, né? Fazer com 2, 3 professores ao mesmo tempo que não dá certo, né? Então tem a entrevista formal e informal. A informal é livre, né, para se ter uma visão mais ampla do problema. Então, às vezes a pessoa tem o dom, né, de conversar com as pessoas, que ela faz as perguntas da própria pesquisa que a pessoa nem nota ainda que a pessoa está fazendo, o pesquisador está fazendo a entrevista, né? Então, ela tem um jogo de cintura para fazer esse tipo de entrevista bem informal, né? Mas que sirva, né, para a sua pesquisa. História de vida, né, que é formal, que é mais, vamos dizer assim, mais estruturada, né, como eu falei, que é estruturada ou semi-estruturada. É informal ou formal, ou as duas, né? A gente vai dar mais uma pincelada. Eu vou mandar esses slides para vocês quando a gente trabalhar a metodologia. Quando a gente trabalhar a metodologia, a gente vai pincelar mais sobre isso, sobre os métodos, sobre os procedimentos, sobre o local da pesquisa, tá certo? Então é necessário. Não sei se vocês estão sabendo a importância dessa disciplina, né? Que é demais, né? Assim, eu fiz as anotações aqui sobre o trabalho de vocês. Ó, o trabalho de vocês está excelente. Assim, na maioria de alguns, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que o trabalho é 100%, não pode melhorar. O trabalho sempre pode melhorar. Vocês mesmos, com o exercício da leitura, sempre voltem para o trabalho de vocês, para poder acrescentar alguma coisa. Tem pessoas que já entraram em contato comigo. O trabalho já deu aval, já está assim, já está bom, mas pode melhorar. Falei com a Luciana, falei com a Glauce, sempre preocupada com os trabalhos, com a Maraísa, com a Maria de Fátima, com a Ítala, falei com várias pessoas aqui sobre o trabalho. Professor, pode falar, eu só queria lhe pedir uma coisa, assim, quando a gente coisasse os trabalhos, assim, que desse, se eu dissesse assim, que estava ótimo, excelente, que às vezes se eu dizer assim, umas coisas, eu fico insegura, não vou mentir, não. Eu sei. Às vezes, você pode perguntar para as meninas aí, deixa eu ver aqui, a Maria de Fátima e outras meninas, que eu corrigi os trabalhos, eu corrijo mesmo. Acho que levou comigo um pouquinho. Mas aí eu falto deixar a Luciana doida na casa dela. Porque assim, eu corrijo mesmo. Só tá faltando isso. Melhor tirar isso. Vamos colocar isso. Né? Mas teve alguns, por exemplo, eu vou dizer aqui de modo geral. Prestem atenção. Não para vocês que eu já dei o aval sobre os objetivos. Por exemplo, detalhe o objetivo. Como assim? Tem gente que colocou assim, o objetivo vou colocar um exemplo meu. Por exemplo, meu objetivo geral é analisar a importância da tecnologia na educação, vamos dizer assim. Tem gente que está colocando assim, meu objetivo
verificar a importância no processo de ensino-aprendizagem. Não estão completando. Os objetivos específicos têm que ser de acordo... Eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, talvez Suzane, se eu corrigir ela aqui, não sei de todo mundo. Acho que eu vou mandar um... Assim, eu vou pedir para entrar em contato comigo. Acho que é simples. Eu quero que entre em contato comigo a Maraísa, mas é simples. É só um negocinho de nada. Eu quero que ela acrescente. No objetivo específico, Maraísa. Viu, Maraísa? Estou ouvindo, professor. Viu? Entre em contato comigo, que é só para falar sobre o objetivo específico. Só isso. É simples. A Naira, tá bom, Naira? Entre em contato comigo, é só o teu objetivo geral. Só isso. Viu? Há uma dica. O objetivo geral, ele tem tudo a ver com o tema. É como se fosse o seu objetivo, ou como se fosse o seu tema, com um verbo no infinitivo no início. Como, por exemplo, analisar. Por exemplo, o meu tema é a importância das tecnologias na educação. Analisar a importância, os benefícios que a tecnologia pode trazer para o ensino-aprendizagem. Então, tem tudo a ver com a temática. Tá certo? Tá certo? E teve gente que colocou assim, os objetivos específicos, né? Eu acho que foi verificar ou foi analisar, ou mostrar as dificuldades que apresentam. As dificuldades que a criança apresenta. Apresenta em quê? Tem que dizer. As dificuldades que a criança apresenta no ensino-aprendizagem, apresentam na aprendizagem, apresentam em alguma coisa. Acho que a pessoa que fez, acho que está sabendo já. Porque, assim, os objetivos, depois do problema, ele é essencialmente importante. Vocês vão entender. Viu? Ele é extremamente importante. Viu? Alguma fala? Mais ou menos é isso. Os outros que eu já conversei pelo WhatsApp, eu já dei sugestões, já modificaram. Então tá ok. Tá certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar o referencial teórico. Essa aula é de suma importância. O referencial teórico é a parte das partes mais difíceis de se fazer. Quem já está escrevendo, que bom, tá certo? Produzindo, lendo. A gente vai saber como fazer o referencial teórico, como a gente fugir do plágio. Certo? E eu vou colocar esse slide lá no grupo. Tá certo? O referencial teórico será os dois momentos nele, porque é bem extenso. E vai gerar dúvidas, não é pouca não. Tá certo? E eu vou colocar logo o modelo do projeto também lá no grupo de vocês, para você olhar o modelo da estrutura do projeto. Modelinho já completo, só no ponto de preencher. Certo? Então, gostei muito das temáticas, gostei muito da avaliação, né? Vocês fizeram um bom trabalho. Aí é detalhes. Como eu falei, sempre pode melhorar. Eu digo que assim, porque eu tenho medo de dizer assim, está excelente, e a pessoa relaxa.
Porque o trabalho ele nunca acaba. Esse trabalho aqui ele só vai acabar mesmo quando você entregar a monografia. E olhe lá, se você quiser levar adiante, sempre lá irá te perseguir. Meu trabalho sempre te persegue. Viu? Professor, Oi. me diga uma coisa. No dia que você for mandar fazer o referencial teórico, você vai dar um tempo maior, né, para nós? Isso, o tempo maior. Então, eu vou mandar um áudio para vocês aí já no grupo. O Zoom já está acabando aqui, viu? Dando 1 minuto. Então, na próxima aula a gente se vê e a gente vai conversar direitinho sobre o referencial teórico, tá certo? Boa noite a todos. Tudo de bom. Parabéns a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.